Eu convidei a Julieta porque ela levantou um assunto muito, mas muito pertinente. Sei que o Teritier está ali, está aí o Jovete, Olá, e, e olá. são pessoas assim que, pronto, a presença deles aqui na live muda muita coisa. Então, eu convidei a Julieta Prazer. porque eles não vão te responder. Eu não, Yeah. A Julieta tem domínio de um assunto muito, mas muito pertinente. Na verdade, todo mundo já se perguntou, né? Todo mundo já se perguntou o que está na base de muitos problemas que Angola enfrenta na indústria petrolífera, né? E a gente muitas vezes se questiona e pensa, pô, calma aí. Se Angola é um país produtor de petróleo, então por que a gente não tem refinarias? E quando dizemos que temos refinarias, por que essas refinarias não funcionam? E quando funcionam, por que funcionam mal? Epa, e são tantas exatamente. questões que entram na política e tudo. Então, na verdade, a Julieta vai nos trazer hoje, assim, uma breve informação daquilo que ela tem preparado, daquilo que é o conteúdo dela científico. Ela tem escrito os seus conteúdos científicos e nós vamos poder aprender um pouquinho mais daquilo que são as soluções que ela trouxe. Então, ela mesma vai se apresentar. Todo mundo sabe o que é uma refinaria. E para os que não sabem o que é uma refinaria, porque estamos aqui já a ver pessoas diferentes da indústria e de outros ramos. Refinaria, de uma forma assim muito simples, é o local de processamento do petróleo, do óleo bruto, né? A gente quando fala do petróleo como material como obra-prima, como material assim raríssimo, algo muito importante, na verdade não é esse petróleo, deixa eu vos mostrar aqui, não é esse petróleo que a gente, tá bem pequenininho. Oh, tu tens um sample. Ah, tenho. Oh, tenho mais até. Tem esse aqui. Bem, quando Oh, falamos de petróleo, não, não, não é esse produto que. esse é o É esse produto, produto. esse é o produto bruto. E E a esse é o produto refinaria bruto. tem como objetivo refinar esse produto bruto e fazer derivados deste produto Exato, bruto. exato. Então é isso que a Julieta vai nos trazer hoje. Estava aqui a esconder a empresa que ofereceu isso. Vai Ok. lá, o microfone é todo teu. Bom, boa tarde. Acredito que em Angola ainda é boa tarde, mas pronto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Eu sou a Julieta Cadete. Eu sou engenheira de petróleos, para quem não sabe. Eu formei-me nos Estados Unidos. Neste momento encontro-me nos Estados Unidos, em Houston. Ainda estou-me a formar, nesse momento estou a fazer um mestrado em dados analíticos. Fiz a minha licenciatura em engenharia de petróleos. Terminei em 2018. E desde então, um bocadinho antes disso, eu vou dizer 2016, 2015, quando a crise dos combustíveis começou em Angola, que eu levantei uma questão muito, como diz o Edilásio, pertinente, que foi o porquê que nós estávamos a passar pelaquela crise, o porquê que nós não tínhamos acesso a combustível quando nós somos um dos maiores produtores de petróleos na África subsaariana, pelo menos nós somos um dos maiores. Depois da Nigéria, nós somos os maiores em África. E isso levantou uma curiosidade muito grande e fez-me pesquisar vários e vários motivos e várias razões na qual nós estávamos a passar pelas dificuldades. Eu interessei-me por engenharia de petróleos, era muito pequena. Eu já nem me lembro exatamente que idade eu tinha, mas era muito pequena. E desde que eu comecei a estudar, eu nunca levantei essa questão, nunca tive essa questão, porque é que nós, em Angola, por exemplo, que éramos um dos maiores produtores, eu nem sequer sabia que nós nem sequer tínhamos refinarias de capacidade grande para podermos ter os nossos próprios derivados. Na minha cabeça sempre pensei que nós tivéssemos tudo em Angola, até que a crise chegou e nós começamos a passar pelas dificuldades que começamos a passar. Só então é que eu comecei a ir procurar motivos e razões para aquilo que estava acontecendo no nosso país. E pronto, como eu vivo nos Estados Unidos, eu já estou aqui desde 2011, vou fazer 9 anos agora em julho. Então, estou muito tempo fora da Angola e muitas das minhas pesquisas teve sido, infelizmente, por aqui, né? Mas eu consegui levantar um bom material e eu cheguei a uma conclusão
que eu acredito que deve ser uma das grandes soluções para as nossas dificuldades. Principalmente agora que eu acho que há uns 4 ou 5 dias atrás eu estive a ver uma das coisas que vai acontecer agora no país. O senhor ministro Diamantino Azevedo, que é o ministro do Merimpet, dos petróleos, ele agora disse que vão criar agora uma agência, que é praticamente uma agência que vai fiscalizar o setor mineiro, que eles chamam Agência de Recursos Minerais. E então eu acho que uma das grandes coisas um dos grandes projetos que eles podem começar a implementar nesse momento é o que eu vou fazer, é o que eu vou falar agora. Bom, eu vou fazer um pouco de introdução, porque aquilo que o Edilásio disse, muitas pessoas não são educadas no tema, então eu vou fazer uma introdução bem pequena e bem básica da nossa situação petrolífera em Angola nesse momento. Um dos grandes problemas que nós estamos a atravessar são os custos de produção do petróleo. Bom, para quem não sabe, normalmente quando se começa a produzir, a primeira fase da produção começa na exploração. Antes da produção, nós temos que explorar. A exploração leva por aí 1, 2, 3 anos, dependentemente da área da empresa. Em Angola, por exemplo, o petróleo encontra-se nas águas profundas. Nós temos bacias nas águas profundas. Logo, produzir em Angola não é barato, porque os custos são altos. Por quê? Porque para nós conseguirmos, nós engenheiros, conseguirmos chegar até É o ponto target. até o ponto target, nesse caso, vamos falar um pouquinho de inglês também, desculpa, vou já pedir desculpas. Até chegarmos ao nosso target, nós temos que primeiro atravessar uma camada, eu vou dizer, de 10 mil metros só d'água. E quando o target, vamos dizer, está aqui, né? Quando nós conseguimos alcançar o target, o material, ou como vamos dizer, as pipes que nós tivemos que usar para chegar até ali já são custosas. Então, tudo que já se teve que fazer daqui para aqui já são custos muito grandes, só para atravessar água. Só para atravessar água. Quando finalmente chegarmos, aí é que vamos começar a trabalhar. E quando se chega aqui, ainda tem muitas outras infraestruturas para poder tirar o que já se encontrou. Então, eu vou dar um exemplo. É um custo de, muito vagamente, no mínimo 500 mil dólares, que é mais ou menos praticamente o quê? Meio milhão, só para atravessar essa camada d'água. Só para atravessar a água já gastamos por aí 500 mil dólares. E quando se chega no target que quisermos, nós vamos por aí mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. É uma produção que pode chegar até 1 bilhão, Edilásio. Quantas vezes já se gastou isso em países menores ainda. E então, esses custos, só para chegar até aí, já se gasta isso tudo. Então, quando a empresa finalmente consegue chegar e consegue encontrar o petróleo desejado ou a quantidade desejada, ela ainda tem 30% do valor para pagar ao concessionário e ainda tem 30% repartidos com seus parceiros de bloco, porque o bloco não pertence só a uma empresa, não. São várias empresas que vão estar no mesmo bloco e elas vão ter que repartir 30% da revenue. Nesse caso, vai ser 30% do valor que vai ser... recebido, né? Dos lucros. Dos lucros. Obrigada. Dos lucros. Então, praticamente a empresa ou qualquer empresa que estiver a trabalhar nesse bloco, ela já vai praticamente ter, eu vou dizer, 40% a 50% do lucro que vai se tirar dali. Mas então, se eu quero 40% do lucro, o que é que eu vou procurar? Eu tenho que dar pelo menos o quê? 30% a 20% para que eu possa ter um lucro, 30% de gastos para que eu possa ter um lucro de 40%. Certo. Mas esse custo, muitas das vezes, no nosso país, por exemplo, é um pouco inviável. É muito inviável, porque existem muitas empresas que gastam muito dinheiro, perdem muito dinheiro porque não conseguem ter materiais para poder fazer, então, a sua exploração. E essa falta de materiais começa por onde?
Porque em Angola, infelizmente, nós importamos tudo. Nós importamos no setor petrolífero, não vou dizer, não estou aí em outros setores, mas eu vou pelo setor. Nós importamos até parafusos, importamos porcas, nós importamos tubagem, nós importamos tudo, do mais simples ao mais Complexo. complexo, nós importamos tudo. E por mais simples que às vezes nós podemos pensar, oh, esse material é só uma coisinha, é só um parafuso, mas por que tanto alarido? Não, é um parafuso, mas vai ser sempre mais caro se eu for buscar na África do Sul, se eu for buscar nos Estados Unidos. Então, nós não temos esse material dentro da Angola. Depois do custo da produção, nós ainda temos os derivados. Nós precisamos de ter derivados em Angola, porque a nossa situação econômica precisa disso. Nós precisamos desses derivados, nós precisamos de derivados nos combustíveis, energia, por exemplo. Precisamos dos derivados, todo o país precisa de derivados de petróleo. E nós ainda precisamos de ir buscar esses derivados fora do país. Por quê? Porque nós não conseguimos ter esses derivados dentro do país por falta das refinarias. Como dissemos no princípio, tipo, nós precisamos de refinar a matéria bruta, o petróleo bruto. E nós não conseguimos fazer isso dentro do país por falta de materiais. E esses materiais vêm de onde? Vêm do estrangeiro. A partir do momento em que nós tivermos a fazer tirar esses materiais dentro do nosso país, os custos de produção, os custos de refinação serão muito menos elevados. Bom, aí é que surge a minha ideia. Como tirar estes materiais de Angola? Como fazer esses materiais em Angola? Angola é um país muito rico em minerais. Nós temos jazigos de ferros, nós temos jazigos de ouro, nós temos jazigos que nem sequer nunca foram tocados, que estão intocáveis desde eu não sei há quantos anos. Não temos essa ideia, mas temos aí jazigos que precisam de ser explorados. A partir do momento em que nós conseguimos explorar esses jazigos, o que é que fizemos outra vez? Vamos fazer siderurgias. As siderurgias são as refinarias de petróleo, mas na área de ferro. A partir do momento que nós começamos a explorar esse ferro, refinar o ferro, nós podemos estar a fazer aço, nós podemos estar a fazer as nossas próprias pipes, nós podemos estar a fazer as nossas próprias tubagens, nós podemos estar a começar a fazer os próprios materiais para refinar, para drill, para a perfuração, para a produção, para tudo que envolve a indústria petrolífera. Mas, para eu chegar na indústria petrolífera, por que eu ainda tenho que existir na indústria metalúrgica? A indústria petrolífera é 100% dependente da indústria metalúrgica, porque nós nunca vamos conseguir perfurar nenhum poço sem uma máquina. Nós já não estamos no tempo das pedras que, Lázio, não sei se te lembras, antigamente usava-se pedras para perfurar. Aquilo era meio por impacto, era meio que um impacto. Nós já não estamos nessa, já saímos daí há muitos anos. Nós agora precisamos de máquinas. Mas então, como é que nós vamos, aonde vamos aderir essas máquinas? Nós aderimos essas máquinas no estrangeiro. Nós viemos aqui nos Estados Unidos, compramos 10, 20, 30 as máquinas que nós precisamos. Mas por que não fazer essas máquinas? Por que não fazer esses parafusos? Por que não fazer essas porcas? Por que não comercializar isso mesmo em Angola? Por que não fazer isso em Angola? As refinarias precisam de máquinas, as refinarias precisam de aço, precisam de tubos, precisam de material metalúrgico, precisam disso todos os dias. Mas como é que eles vão conseguir ter isso? Se nós não temos uma indústria metalúrgica, sem uma indústria metalúrgica, nós não temos uma indústria petrolífera organizada. Nunca teremos. Nunca teremos. Deixa-me tentar aqui questionar. Na verdade, estou aqui a me questionar, né? Será que é falta de vontade de ter uma indústria metalúrgica ou necessariamente depende do potencial, né, de matéria-prima para se criar uma indústria? Porque, por exemplo,
Tem alguém que escreveu que já temos siderurgias, Mas mas não usam começa sucata, exatamente, usam carros antigos. usam sucata. Se calhar, a matéria-prima, se calhar não é suficiente. De repente, o que achas? Não é. A sucata, imagina, em Angola nós temos. Não, eu nem vou dizer Angola, eu vou dizer Luanda. Vamos para Luanda. Em Luanda, hoje em dia, todo mundo tem carro. E muitos carros, até para pronto, acabam por ser abandonados, as pessoas não usam ou há carros antigos. Eu vou pegar 30 mil carros e vou refinar, porque isso eu chamo isso de reciclagem. Eu vou reciclar esses carros e vou usar essa matéria para fazer, vou dizer, aço e tubos e outra coisa. É necessário para um país de 18 províncias como o nosso. É suficiente? Não é Não. suficiente. Não é suficiente porque eu se tenho uma fábrica, e eu sou uma fábrica, essa fábrica até é de um português, é uma fábrica. Uma única fábrica vai fazer com que o setor petrolífero em Angola esteja organizado. Ou, Não. ou consiga. Eu acho que 30 mil carros só vai nos dar uma pipe, não? Isso der, porque daí vai também contar a qualidade da matéria-prima. Esse der não é suficiente. Nós precisamos de trabalhar com aquilo que nós já temos. Infelizmente, nós estamos numa crise econômica e não se pode esquecer isso. Não há muito dinheiro. Mas quando se começa já a pensar, não, vamos, como reduzir custos? Vamos fazer vamos usar aquilo que nós já temos, né? E o que é que nós temos? Nós temos minerais dentro do país. E os minerais quais são? Nós temos o nosso ferro, jazigos de ferros que estão aí que precisam de ser explorados. Nós vamos explorar o nosso ferro. Vamos usar esse ferro que nós já temos, vamos refinar, vamos criar as siderurgias e vamos começar a fazer o quê? Aços. Vamos começar a fazer materiais de construção, vamos começar a criar materiais para perfuração, máquinas. E isso também, olha, Edlazi, uma das coisas que eu estava a pensar, isso não é só para a indústria petrolífera, isso é para Claro. qualquer indústria, porque vão se criar muitas e muitas fábricas. E nós em Angola temos um número muito reduzido de fábrica. Nós precisamos de fábricas. Por exemplo, a África do Sul, eu vou dar um exemplo. Eu gosto da África do Sul, eu sempre vejo eles. A África do Sul não tem petróleo. Mas a África do Sul tem 4 refinarias de grande capacidade. Eles têm refinarias que refinam por dia, diariamente, 80 milhões de barris até 180 milhões de barris. Mas como é que um país que nem tem petróleo tem refinaria para quê? Eles, não, na verdade, pensaram nisso. Viam como tem petróleo e não tem onde refinar. Vamos nos Exatamente. preparar. Mas pergunta, mas um país que ainda usa synthetic fuel, carvão, tem refinaria para quê? Eles têm refinarias, por quê? Porque eles usam as suas refinarias para refinar petróleo como o país de Angola, a Nigéria, que também não tem refinarias, e muitos outros países da África subsaariana. Eles refinam esse petróleo, criam os derivados, vendem-nos os derivados e ainda usam parte desses derivados para o seu próprio país. Yeah. Agora, quanto de dinheiro eles fazem anualmente com essas 4 refinarias? Olha, Eles têm mais do que eu estava a dizer a Eritier, eu estava tá aí o Eritier, eu estava a falar com ele, quando tu partilhaste o tema, eu disse, fogo, meu, eu reconheço, não sei se outras pessoas já pensaram até ali, mas eu, Edlásio, nunca tinha parado a analisar que, calma aí, temos a refinaria e o nosso problema é, se calhar, montar a própria refinaria. E para montar, nós ainda temos que exportar materiais para montar essa refinaria, materiais que nós mesmos podemos. E, tipo, quando tu escreveste, eu fiquei, uau, meu Deus, como é que eu nunca pensei até ali? E eu fico a me perguntar, será que, pronto, todo mundo falha? Será que as pessoas que têm responsabilidade para tal também nunca pensaram? Ou é uma questão meio que política, estratégica, para não ter mesmo necessidade de. Por mais que eles tenham encontrado isso como uma solução. Porque para mim, assim, nesse momento, você é a primeira pessoa que pensou nisso. Toda vez. Você é a primeira pessoa que pensou nisso. E eu fico a pensar, calma aí. Eu nunca pensei nisso. Tá bom, a Julieta pensou nisso. Tá, escreveu o teu nome de casa então. Aí todo mundo escreveu o nome de casa. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei nisso. A Julieta pensou nisso. Para mim, essa é a primeira pessoa que pensou nisso. Mas agora eu fico a pensar, será que as pessoas que são de direito, que realmente deviam tomar decisões, nunca pensaram nisso? Porque
eu não sei a que nível está essa questão da metalurgia cá em Angola, a questão dos minérios de ferro. Não sei, o Eriteu tem alguma informação pode escrever como é que é. Se temos jazigos assim com grande capacidade, mas, pô, se realmente nós temos jazigos com potencial minério para tal, por que não começar? Será questão política ou só mesmo não pensar até ali? Porque nós somos negligentes. Olha, Edlásio, eu não vou falar política, mas não, não vou. Mas eu acho que foi negligência. E a negligência não partiu de nós, vamos dizer, a geração agora que está no poder, vamos assim dizer. Eu acho que essa negligência partiu do princípio, porque nós do princípio, quando começamos, vamos falar de história. Nós Uhum. quando começamos a exploração petrolífera em Angola, infelizmente nós os angolanos ainda não tínhamos formação acadêmica, porque foi na época dos portugueses. E os portugueses foram os primeiros a ter acesso aos refinados, Pronto, eles foram os primeiros a ter acesso a isso tudo. Economicamente também foram eles os primeiros. E quando eles começaram, eles até criaram uma refinaria, mas aquela era isso foi em 1956. Mas era uma refinaria que fazia o quê? Refinava 60 mil barris por dia. Mas isso foi numa época que só os portugueses tinham acesso às coisas boas do petróleo. Eles eram os únicos que tinham carros, eles eram os únicos que tinham eletricidade, eles eram os únicos que usavam. E eles deixaram essa refinaria até agora em Luanda, acredito que ainda não existe. E foram isso que eles deixaram. Quando nós angolanos tomamos o poder do país, quando nós angolanos tomamos o poder dos nossos próprios minerais e a nossa própria economia, nós não pensamos em, eu posso dizer, nós não pensamos em desenvolver aquilo que nos foi deixado. Nós pensamos uma coisa, vender e ter os petrodólares. Vamos vender e vamos ter o petrodólar. Pronto, a Chevron a Chevron foi a primeira a chegar, a Sonangol foi criada. A Sonangol, como uma empresa nacional, eu acho que eles tinham a responsabilidade de fazer isso. Uhum. A responsabilidade de desenvolver essa indústria, porque eles eram a empresa nacional. Eu não conto que a Chevron faria isso, eu não conto que a Exxon faria isso, mas pelo menos a Sonangol tinha essa responsabilidade. Mas a Sonangol, pronto, eles focaram-se na parte da produção, operações e esqueceram o básico, aquilo que se precisava. Porque o petróleo a $100 por barril dava muito dinheiro, e muito dinheiro. Então nós vivíamos do petrodólar, as empresas iam, pagavam as operadoras, as grandes produtoras pagavam as operadoras e as operadoras iam e trabalhavam, faziam trabalho. Era viável economicamente. Mas nós nunca pensamos, ou pelo menos as produtoras nunca pensaram, caso um dia isso não tenha, pronto, se alguma coisa acontece e não tivermos mais acesso aos petrodólares como temos hoje, como é que vamos viver? Como é que vamos fazer? Nunca pensaram nisso. E pronto, e nunca desenvolveram os outros setores, nunca pensaram em desenvolver os próprios setores da indústria petrolífera. E foi o que veio. Nós tivemos uma crise de combustíveis, que eu vou dizer, Edlágio, foi muito desnecessária. Desnecessária, bem Foi recente. desnecessária e poderia ter sido evitada se no passado tivéssemos pensado melhor e não só ir diretamente no petróleo, mas também pegarmos os outros minerais, como por exemplo o ferro, que está aí a apanhar ferrugem. Há aí uma questão, eu até a começar pelas questões que é relativamente não se tem noção do custo da montagem de uma siderurgia. Em termos de investimento, porque na verdade, porque na verdade tudo tem que ser tipo Podes repetir a pergunta? o custo de montagem de uma siderurgia, né? Porque eu penso que tudo que tem investimento tem que ser aquele tipo de investimento que tu colocaste e tem retorno. De repente, se calhar, aí pronto, essa questão chama atenção, né? Porque se realmente for uma coisa que acaba sendo. Elásio, cortou. Estou aqui? Voltei?
tá aqui, tá aí. Está mal para mim. Então, pronto, essa questão, né? Quais são os custos de montagem de uma siderurgia? Se tens mais ou menos uma noção ou se vale a pena, né? Fazer um investimento assim tão grande. Bom, é o que eu digo sempre, nós não temos que começar na maior siderurgia de África. Não precisamos. Nós não temos que começar na maior siderurgia da história. África do Sul, eu vou falar da África do Sul. África do Sul, bom, apesar de que a fabricação na África do Sul é o maior GDP que eles têm, mas eles têm um grande peso da sua economia vem dos minerais, do coisa do ferro. Mas eu digo assim, se eu tiver que investir 1 bilhão, porque esse é mais ou menos o custo, 1 bilhão de dólares para uma cirurgia, que no futuro me vai proporcionar A segurança. sim, segurança, não só segurança, mas um grande retorno econômico, não só no setor petrolífero, como eu já havia dito, mas também na fabricação de outros produtos. Independência. Sim, e por que não investir? Porque eu, como uma siderurgia, por mais que eu gaste, porque é mais ou menos isso, 1 bilhão a 5 bilhões de dólares. Se eu gastar 1 bilhão a 5 bilhões de dólares hoje, eu vou ter um futuro de muito mais. Eu vou ter um futuro com muito mais, porque eu sei que eu tenho segurança no meu material e eu sei que eu não vou precisar da importação e eu sei que eu vou diversificar a minha Angola. Tem que se diversificar a economia, mas a diversificação da economia precisa de fábricas. Eu preciso de fábricas. Então, quando eu já tenho um material dentro do meu país que eu posso pegar e construir uma fábrica, eu não estou a gastar dinheiro, mas muito pelo contrário, eu estou a salvar dinheiro. Então, pronto, é um pouco caro, é um investimento caro, mas é necessário. Porque os projetos da refinaria não param, né? Agora então com essa coisa da refinaria no Namibe, no Soy, em todas as partes de Luanda. E eu fico a pensar que na verdade não seria só solução, essa indústria siderúrgica não seria só solução nas refinarias, como estavas a dizer anteriormente. Porque mesmo todo o material para montagem de uma sonda, não é? É meio que espécie tudo mecânico, é tudo à base de ferros, É né? mecânico, é tudo a base. Hoje em dia, quem mais é que vai buscar pedra para fazer coisas? Nós precisamos Yes. de metais. Metais são metais, metais, metais e metais. Nós precisamos de metais sempre. Precisamos de ter máquinas. Máquinas, a maquinaria é importante. E além Maquinaria desse problema, eu estava a analisar, por exemplo, subvenção de serviços. Por exemplo, uma pintura de uma plataforma. Pronto, isso fugindo um pouquinho daquele que é o nosso tema. não faz mal. Pintura de uma plataforma é necessário também. Mas que tipo de tinta é essa, então? Que tem que Que buscar tem na. que vir a tinta, tem que vir a sua que pinta. Epa, Olha, Blasio, nós importamos a coisa mais básica. É só falta água, importar água, só falta importar água. É complicado. A indústria petrolífera em Angola é muito dependente do estrangeiro. E isso não é bom. Antigamente era ok. Antigamente vivia-se bem. Porque o petrodólar estava bem alto, mas hoje em dia não compensa mais. E uma das coisas, Edlásio, quando as coisas estavam bem, quando havia os petrodólares dentro do país, nós devíamos ter utilizado aquele dinheiro para desenvolver a nossa indústria. Nós não usamos aquele dinheiro para desenvolver a indústria. E hoje que não temos esse dinheiro, Uhum. é complicado. E tu É, sabes que a petrolífera é muito sensível. é. Qualquer decisão mal tomada leva até 10 anos para se corrigir. Agora, se não se começar a trabalhar, já vai demorar ainda muito mais que é para poder se organizar. Porque curto prazo significa 3 anos. Eu vou levar 3 anos para criar uma siderurgia. Eu vou levar 3 anos para criar uma fábrica para fazer o material para, vamos dizer, para as pipes. Eu vou criar vou levar mais uns 4 anos para fazer uma fábrica para a construção de válvulas. Eu vou criar mais uns 4 anos para fazer uma fábrica para a produção, vamos dizer, de parafusos. Então, quando é que vamos começar a ver alguma organização na nossa indústria? Vai levar tempo. Vai levar tempo. Mas o futuro é garantido. Eu estava aqui a analisar, até veio a calhar
o teu tema, porque o tema passado foi meio que tinha mais a ver com a economia do petróleo, né? E agora que falas isso, eu fiquei a pensar que realmente, pô, acho que a indústria petrolífera, como dá dinheiro já e agora, é como se nós estivéssemos assustados quando começamos a ver dinheiro do petróleo, porque tínhamos chegado a uma conclusão que antes do petróleo a gente começou a ver, tipo, vivia independentemente do petróleo, agricultura, outras coisas mais. Mas quando veio o petróleo, o dinheiro rápido já e agora, tipo, ignoramos tudo o resto que já havia e nos focamos só no petróleo. Mas e nos focamos de tal maneira tão errada que nós só queremos saber do resultado do petróleo. Os petrodólares. Você saber que aí na tua casa tem um tanque d'água, você não quer saber como é que o tanque apareceu. Mas sabe que está. Alguém perguntou o que são petrodólares. Petrodólares basicamente é o dinheiro que recebe quando se vende petróleo. Nós chamamos de petrodólares. Que antigamente era muito dinheiro, tinha muito valor, mas hoje em dia já não. Agora, o JJ, ele pergunta, na verdade, de onde deve partir a iniciativa, né? Para Na mim, minha opinião, na da Julieta. a Sonangol. A Julieta. A Sonangol. A Sonangol junto com o Ministério. A Sonangol junto com o Ministério dos Petróleos. A Sonangol junto com o Ministério dos Petróleos. O Ou Ministério você. Sabes, os conteúdos científicos parece que não são lidos. E muitas informações, está aí o Matheus Teita também, que tem escrito alguns conteúdos científicos. E parecido que não, as pessoas escrevem os conteúdos e chegam onde tem que chegar, porque nós partilhamos. Um conteúdo científico, quando está assinado pelo escritor, nós partilhamos as informações e chega onde deve chegar. E claro, são ideias. Na verdade, o objetivo é partilhar ideias, porque há gajos que estão aí não entendem pata fina nenhuma, não é? E só precisam da ideia. Então, acho que não é só não é você. Olha, alguém perguntou quais são os benefícios da maquinaria. Olha, os benefícios da maquinaria. Vamos olhar para países desenvolvidos. Vamos olhar. Eu não sei se alguém que vocês conhecem, mas vamos olhar para os Estados Unidos. O que é que se faz aqui que não se usa máquinas? A tecnologia, por exemplo, hoje em dia, nós só queremos máquinas e máquinas. Os nossos telefones, os nossos computadores. Nós agora estamos a falar sobre uma máquina, right? Então, nós precisamos de máquinas em todos os setores industriais. E só com maquinaria nós podemos ter uma fábrica, nós podemos ter uma indústria. E só com uma fábrica nós podemos ter produtos que utiliza-se todos os dias. Olha, eu vou dizer até mesmo dentro da casa, produtos domésticos. Por exemplo, os nossos talheres são feitos de ferro. São feitos com esse tipo de produto. Eu vou dizer, por exemplo, os nossos carros. Principalmente os nossos carros. Em Angola não se fabrica carros, mas poderia-se fabricar carros. Em vez de usarmos a sucata para fazer aço, por que não usar o aço para fazer o carro? Poderíamos ter isso. Poderíamos, mas precisamos de maquinaria. Precisamos. Tem alguém que pergunta o que são empresas metalúrgicas, na verdade, acho que era uma espécie de esclarecimento. O que são empresas metalúrgicas, né? Não vejo. Empresas metalúrgicas. Empresas metalúrgicas são todas as empresas que produzem metal. Tudo que é metal. Vamos falar o ferro, o aço, o manganês, crômio, tudo que é metal. São as empresas metalúrgicas. Elas usam esse material para fabricação de outros materiais. É como se estivéssemos a refinar. Pego a matéria bruta e vou refinando e passar para outros setores. E é importante fazer isso. Eu sou engenheira de petróleos, eu vou sempre falar indústria petrolífera, mas existem outras indústrias que vão se beneficiar deste material. Claro. Eu estava a ler aqui o comentário, alguém contribuiu, né, que se formos a ver de certa forma o desenvolvimento da indústria metalúrgica influenciaria também o desenvolvimento de outras. Claro. Alguém até escreveu uma coisa que eu gostei. Até porque as máquinas economizam tempo e esforço humano. Olha, tem aqui uma pergunta interessante
Na verdade, eu creio que já falaste isso na tua explanação, mas é muito boa essa pergunta, porque é a resposta daquilo que eu live. Qual é a ligação da metalurgia com as refinarias? Onde é que faz esse match, né, daquilo que é a metalurgia? Isso vai responder aquilo que é o tema, né? Material. Nós vamos construir uma refinaria com material comprado na África do Sul. Por quê? Por que que eu vou construir uma refinaria e comprar as máquinas e comprar tudo na África do Sul? Nós em Angola temos refinarias nesse momento que estão paradas, porque nós infelizmente não temos material para dar continuidade e não temos dinheiro para ir comprar mais. Se nós pararmos de ir comprar e começarmos a pôr em casa, a ter em casa, a construir em casa, nós nunca vamos precisar de ter crises nas nossas refinarias. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma horta, eu tenho tomate, eu tenho cebola, eu tenho limão, eu tenho todos os alimentos que eu preciso diariamente para a minha cozinha, para fazer o meu almoço e o meu jantar. Se um dia o supermercado fechar, se um dia o supermercado disser hoje já não vendo mais comida, ou se alguma coisa acontecer no país e já não existem mais supermercados, eu não vou sofrer danos, eu não vou passar fome, porque eu tenho uma horta. Entende? Eu não estou a dizer que nunca mais se vai comprar no estrangeiro. Até países desenvolvidos, os Estados Unidos, por exemplo, compram no estrangeiro. Todos os países precisam de comprar no estrangeiro porque a economia é isso. A economia é trading off. A economia precisa disso. Nós sempre vamos ir buscar alguma coisa no estrangeiro, mas em pequenas quantidades. Independência. Nós em Angola não somos independentes. Eu no setor petrolífero, eu não consigo fazer nada, não consigo dar um passo sem que o estrangeiro me provê esse material. Se eu já tiver uma empresa metalúrgica dentro do meu próprio país, como eu digo, se eu já tiver uma horta, eu já não vou ter necessidade de ir buscar no estrangeiro. Por mais que vamos dizer, no futuro tivermos uma crise, por mais que o estrangeiro disser, olha, eu não quero mais que vocês entrem aqui. Nesse momento, nós estamos a viver o Covid-19. Há países, os borders estão todos fechados, nós não conseguimos viajar. Então, se eu tenho tudo dentro do meu país, eu não vou passar, o meu povo não vai passar fome, porque eu já tenho tudo aqui. Por mais que o futuro, nós não sabemos o futuro, infelizmente. E no setor petrolífero, muito menos. Nesse momento apareceu uma pandemia e nós estamos a sofrer baixas. O Brent está a menos de $0, está negativo. Imagina isso. Mas então, como é que eu vou sobreviver a essas crises? Como? Tendo produtos dentro do meu próprio país para suprir quando eu já não puder ir buscar fora. Então, essa é a ligação entre a metalurgia e o setor petrolífero. Em todos os aspectos, não só nas refinarias, mas também como na própria produção. Porque a nossa produção é muito, muito, muito cara. E desnecessariamente. Nós podemos, senhora, salvar muito mais dinheiro. Os custos podem ser muito reduzidos se nós começarmos a fazer as coisas dentro do nosso próprio país. Certo. E de realçar, Gelson, que na verdade, quando você faz essa ligação entre a indústria. Como é a indústria o quê? É básico. Entre a indústria metalúrgica e as refinarias, entenda que é relativamente a matéria-prima, como a engenheira estava aqui a explicar, não é nos processos de tratamento do petróleo bruto, porque os processos de tratamento de petróleo vão coexistir depois, quando já existir uma refinaria montada. Exatamente. Dizer, daí a necessidade, por isso é que quando está-se a falar da indústria petrolífera, está-se a falar da importância de todos os técnicos, tá? Dos mecânicos, instrumentistas, geólogos, etc. Porque a refinaria como tal, para estar montada é necessário o equipamento, a matéria-prima. Então é essa indústria da engenheira Julieta que vai dar suporte, né? Aquilo...
que vai dar suporte, porque é a base, sim, é a base. É a base, é o princípio de qualquer economia. E não só a economia em Angola, é o Uhum, princípio em qualquer economia. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Gana, por exemplo. uhum. Gana é um país que descobriu petróleo muito recentemente. Eles têm petróleo, vamos dizer, acho que nos anos 80, foi quando eles descobriram. Mas antes deles começarem o petróleo, eles já tinham o setor mineiro bem organizado. Eles já tinham refinarias antes de ter petróleo, assim como a África do Sul. Eles já tinham refinarias. Eles refinavam o petróleo da Nigéria. Nigéria. Da Nigéria. Eles conseguiam refinar o petróleo da Nigéria, vender novamente à Nigéria e ainda usar os próprios derivados que eles já faziam dentro do próprio país. Quer dizer que eles já nem compravam derivados. Eles usavam os derivados que a Nigéria punha dentro de Gana, né? Assim como a África do Sul. Eu vou usar o petróleo bruto, eu vou refinar, uma parte é tua que eu vou te vender, outra parte é minha que eu nem vou gastar nenhum dólar para ter. É mais ou menos assim. Então, se nós em Angola tivéssemos, nós até também poderíamos ter refinarias para refinar Petróleo dos outros? dos outros, mas mesmo assim ainda temos o nosso. Então, as nossas refinarias, eu digo sempre, começávamos pequeno, quantidades médias. Por exemplo, não precisávamos de 180 milhões de barris por dia, mas 80 milhões de barris por dia, ou menos até se calhar, já dava para começar. Umas 1 a 3 milhões de toneladas por ano era um bom começo. Agora acho que devem estar a fazer mais, como sempre eu digo, material de fora, não estamos a fazer nada. E vai gastar muito mais dinheiro. Vai Uhum. gastar muito mais dinheiro. Eu acho que deve-se levar mesmo a cabo esse serviço de levantamento. Heritier, estás aí? Ah, eu sei que estás aí. Eu não quero entrar na política porque ia falar do plano Ageu, mas depois pensei bem, vou mudar de assunto. Acho que devia ter um levantamento certo daquilo que são aquilo que são os recursos minerais, né? Eu sei que aquilo que estavas a falar no princípio sobre a nova agência, Agência de Recursos Minerais, devia ter um domínio maior daquilo que são recursos minerais a nível nacional.